Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 27 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. O primeiro filho disse: "Não quero", mas depois foi. O segundo disse: "Sim, Senhor, vou", mas não foi. Quem realiza a vontade do Pai? Pergunta Jesus. Continuamente, sem cansar, Jesus nos ensina que não adianta responder à vontade de Deus com os lábios e não com os atos. É a prática que conta e não as palavras. Nesse trecho que nesse domingo meditamos, aparece claro que a vontade de Deus é trabalhar na vinha do Senhor. E bem sabemos o que é essa vinha. O reino de Deus no meio de nós, a Igreja, a humanidade inteira, que como massa espera ser fermentada por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: "Filho, vai trabalhar hoje na vinha." O filho respondeu: "Não quero." Mas depois mudou de atitude e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu: "Sim, Senhor, eu vou", mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos responderam: "O primeiro." Então Jesus lhes disse: "Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Pois João veio até vós caminhando na justiça e não acreditastes nele, mas os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem fez a vontade do Pai? Mais uma vez, com clareza extrema, Jesus frisa a inutilidade de dizer o nosso sim com a boca e não com as obras. Como é perigoso falar e não fazer. Essa atitude afeta até nós mesmos porque nos torna uma mentira vivente e adormece a nossa consciência. Quando falamos sim com a boca e não com as mãos, estamos mentindo a Deus e, sobretudo, a nós mesmos. A nossa consciência fica adormecida e não tem aquele choque pelo que fez. Não tem consciência do grave pecado que cometeu desobedecendo a Deus, ou melhor, não quer ter consciência. Quem fala sim com a boca e não age, não faz, dá largas à preguiça. É uma armadilha vivente que engole a si mesma. Acabamos acreditando que fizemos a vontade de Deus só porque falamos um sim com a boca. Mas a vontade de Deus não se faz com a boca, e sim com as mãos, trabalhando. Não basta a intenção de fazer a vontade de Deus, precisa a ação concreta. Precisa de honestidade, de sinceridade, de justiça, como falava a Bíblia Sagrada. Essa justiça que é fidelidade, coerência de vida, verdade que faz coincidir a palavra dada com a ação. Antigamente era muito grave não respeitar a palavra dada, não ser um homem de palavra, não ser alguém que respeita seus compromissos. Mas hoje, nesta sociedade fluida, até a nossa consciência se tornou fluida e corre o risco de não sentir mais como um peso de consciência o fato de não respeitar o pacto com Deus. Aqui está o problema. Fazer a vontade de Deus não é opcional.
não é algo que pode ser ou não ser. Tanto não afeta o meu relacionamento com Deus. Não é assim. Na verdade, a realização da vontade de Deus e o nosso relacionamento com Deus são a mesma coisa. Fazer a vontade de Deus é a condição para ser um com Ele, porque não há como ter duas vontades no mesmo corpo. Isso dilacerar o corpo. Se você quiser fazer parte do corpo de Jesus, ser igreja com Jesus, cabeça, então precisa que haja uma só vontade, a vontade de Jesus, a vontade do Pai. Muitas vezes demos o exemplo. Se puxássemos uma perna para a direita e outra para a esquerda, esse corpo não ficaria esquartejado? Assim é quando eu pretendo ficar sem Deus e fazer a minha vontade. Melhor seria não ficar em Deus. Assim não o dilaceramos. A vontade de Deus é algo muito sério, porque determina exatamente a nossa unidade com Ele. Grave problema são as concessões que nós nos concedemos e que acabam com a vontade de Deus. De repente, nós não somos parecidos nem com o filho que fala sim e não se move, nem com o filho que fala não e vai. Nós começamos a ir para o campo, mas de repente encontramos um amigo e ficamos. De repente olhamos no celular e respondemos nas redes sociais. De repente o nosso pensamento voa e acordamos depois de uma hora. Não é fácil fazer a vontade de Deus desse jeito. Precisa de concentração. Quando Jesus enviou os apóstolos em missão, falou uma coisa que não é simples entender e parece até estranha. Ele disse: "Não saudeis ninguém pelo caminho." No Oriente do tempo de Jesus, as saudações tomavam muito tempo. Precisava parar, conversar, contar, tomar uma bebida juntos. Não era o nosso bom dia, tchau. Portanto, Jesus queria dizer: não perca tempo, se concentre na sua missão, não se distraia com outras coisas, se foque na sua missão. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, vá em frente decidido. Esse é o sentido do convite de Jesus. Se ele quis dar essa ordem, significa que não há outro modo para realizar a missão a não ser a suprema concentração na vontade de Deus. Precisamos nos focar, e esta atitude leva a cortar com decisão qualquer outra vontade que cria dispersão de forças, perca de tempo. Isso é o que os santos chamam de virtude, ou seja, a persistência em repetir atos bons, ter comportamentos bons. Não somente um dia, mas 2, 3 semanas, sempre. A repetição dos atos bons, que nos custam porque não correspondem às nossas inclinações, é uma virtude, ou seja, uma força viril que nos leva a realizar a vontade de Deus com a determinação necessária. Precisamos realmente fazer coincidir o que sai da nossa boca com o que sai das nossas mãos. Precisamos prestar atenção às promessas que nós fazemos e não mantemos. Por exemplo, um dia escolho fazer um jejum e o outro digo: estou com dor de cabeça, estou cansado, acho que vou comer isso ou aquilo, justamente o que no dia antes havia decidido não comer. Melhor seria não prometer, porque essa atitude, estas concessões estragam a minha vida. Quando eu acredito que eu sou bom porque tenho lances de generosidade com Deus, mas na verdade sou bom só de papo e nada mais, sou bom de mentira, eu me torno um filho do capeta. Me acostumo a uma vida antivirtuosa, na prática. Me acostumo às concessões, à mediocridade. Tudo isso é exatamente o contrário do que Jesus pede. Ele continuamente repete:
O reino de Deus sofre violência e só os violentos podem entrar nele. Se o teu olho te causa escândalo, arranca-o. Se a tua mão te causa escândalo, corta-a. Tudo isso significa: seja decidido e não faça concessões a você mesmo. Não se trata de retalhar o nosso corpo, mas retalhar a nossa preguiça camuflada de santidade. Com isso no coração, vamos ouvir de novo esta palavra que nos molda profundamente. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de atitude e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Pois João veio até vós caminhando na justiça e não acreditastes nele, mas os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Vamos agora sublinhar e anotar o que mais fica no nosso coração. Podemos neste momento pensar em um propósito que mude a nossa atitude de preguiça, de concessões e nos acostume a uma vida virtuosa. Vamos refletir mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos.
Feliz quem faz a vontade de Deus. Paz e alegria a todos. Com determinada determinação. Paz e alegria a todos. Deus, és meu paraíso. Vontade de Deus, és meu paraíso. Vontade de Deus, és meu paraíso. Tua face, meu Jesus amado, ao ver os teus espinhos, sinto uma vontade de com minhas mãos remover. Mas faz-me compreender, mas vens me explicar que só com meu viver os posso retirar. Vontade de Deus, és meu paraíso. 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 Vontade de Deus.